Muito boa tarde. É com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos. Segunda terça-feira do ano. Não é ainda do mês só não, do ano. E aqui estamos nós para procurarmos nos aprimorar um pouco mais à luz da doutrina espírita, para que consigamos sair de uma forma bem tranquila dessa nossa atual estadia terrena. Porque com certeza a doutrina espírita só nos ajuda. Quando nós estivermos libertos da matéria, vai ser bem mais tranquilo através do conhecimento que a doutrina espírita nos fornece. Hoje é o nosso irmão Zé Manuel que fará a palestra e vamos àquele nosso momento de interiorização para fazermos a nossa prece inicial. Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, muito te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos. Que possamos, em assimilando os ensinamentos da tarde, procurarmos vivenciá-los na nossa vida, no nosso dia a dia. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, nosso irmão José Manuel. Queridos irmãos, muito boa tarde. É sempre para mim uma grande dificuldade falar para vocês, sempre. Eu sempre chego aqui com 1000 assuntos na cabeça e pensando o que eu vou falar para essa gente, uma vez que vocês já sabem tudo. E nós precisamos perder esse cacuete de igreja, de religião, entendeu? Para ficar rebatendo sempre aquilo que a gente já sabe. Porque se você juntar todas as religiões do mundo e tirar delas o que presta, vocês vão tirar no espremer das coisas e nos pingos finais a conclusão de que nós somos irmãos e para nós vivermos felizes, nós temos que viver em paz, amar ao próximo, respeitar o próximo, procurar para respeitar o próximo, nos conhecer. Então, o ponto de partida e o ponto de chegada somos nós. Não adianta você ter todo o conhecimento do mundo, através de todos os filósofos, os religiosos e as igrejas que escreveram livros e mais livros, se você não tirar daquilo ali a sua conclusão, o seu de acordo com uma coisa ou com outra, porque você pode ler tudo e não concordar com nada. É isso que nós temos que fazer. Não concordar com nada, mas pesquisar tudo, sempre questionando a nossa cabeça. Nós aceitamos isso ou não? Isso é bom ou não é bom? Todos estão dizendo que é, mas você pode chegar à conclusão que não é. E ali você vai puxar um fio de meada que vai esclarecer e resolver problemas que muita gente nunca ousou questionar aquilo. Então nós não estamos no mundo para viver, como eu tenho usado muito o exemplo da caixa na cabeça, encaixotado. Quando nós nascemos aqui, já nos metem a caixa na cabeça. No bercinho nós já somos enfiados na caixa. Nós já somos criados e levados a conquistar o mundo. Tudo errado. Eu estava vendo agora na revista Veja dessa semana, na Veja Rio, umas ofertas muito tentadoras de ilhas que estão à venda no litoral aqui do estado do Rio, né? Que vão de 2.700.000 reais, que é a mais barata. Eu até me interessei por ela, mas não sei se vai dar para ir lá ver, que é do ex-jogador Ronaldo Fenômeno, que só foi lá, parece que uma única vez, não é? Uma ilha de 2.700.000 reais, até ilhas de 29 milhões de reais. Estão lá à venda. Se alguém interessar, então, depois pode entrar no site lá e verificar. Então vejam, tem ilhas ali de grandes atores de Hollywood, grandes ídolos aí do mundo. Nós que somos pobres e estamos aí largados nesse cantinho de mundo, devemos pensar nisso.
Essa gente que tem possibilidade de comprar essas ilhas, ou que tem essas ilhas, que são verdadeiros paraísos de beleza natural, será que eles estão sendo felizes com isso? Será que eles estão com o seu problema resolvido? Podem testar. Quando Jesus falou que é mais fácil passar o fio, a agulha, a linha no fundo da agulha do que o camelo no fundo da agulha do que o rico se salvar, ele não estava demonizando a riqueza, dizendo que a riqueza é uma perdição. Não é. Mas quando a gente vem no mundo, nós já viemos com esses vícios do passado de ser rico, ter poder, fama. Por que isso? Porque nós queremos dominar. É instintivo nosso o domínio. Nós temos que ser mais fortes. Nós temos que vencer tudo. Nós temos que ter comida para nos abastecer a vida inteira. Nós temos que ter e ter. Mas isso é a visão da Terra. É a visão do planeta. Tem gente que por não ter é infeliz. E tem gente que tendo tudo isso que eu estou falando, ilhas, mansões, aviões, carrões e tudo que o dinheiro compra, não conseguem paz, não conseguem felicidade. Eu vi nesse último sorteio da loteria, dessa fim de ano aí, que foram 244 milhões, parece, que 3 acertaram, né? 3 infelizes, 3 desgraçados na vida. Eu posso garantir para vocês, não se iludam com isso. Isso para os 3 foi um inferno. A grande expiação da vida deles começou no dia 31, parece, o dia do sorteio para frente, quando eles acertaram. E a televisão mostrou um taxista que também acertou todos os 6 números, mas ele não jogou, ele não pagou, ele não fez. Ele marcou e tal, mas deu uma bobeira e não fez. Vitorioso, Renato. O anjo da guarda daquele ali foi vitorioso. Dos outros 3 foram derrotados. Permitir que o sujeito acerte num jogo desse, um dinheiro desse, é jogar o espírito no buraco. Com certeza. 99,9% é jogar no buraco. Porque isso é instintivo. Por nós sermos ainda inferiores, quando a gente tem dinheiro, e principalmente tendo dinheiro e saúde, é uma desgraça. Porque quando tem dinheiro e doença, aí o cara baixa a crista. Ele tem dinheiro e doença, ele abaixa o facho. Zé Alencar, aquele vice-presidente nosso, que era do governo Lula, foi um exemplo de muito dinheiro, doença e humildade, simplicidade. E ele mesmo dizia que o sofrimento provocou nele a humildade, que foi uma das coisas mais maravilhosas que ele conseguiu na vida. Eu tenho até essas matérias dele plastificadas, que de vez em quando eu mostro no programa de televisão. Um exemplo de conquista da humildade e da simplicidade através da doença, e não através da riqueza, que ele foi muito rico e poderoso, mas foi com a doença que ele baixou o facho. Aquele Christopher Reeve, um ator americano que interpretava o Super-Homem, que caiu do cavalo e ficou tetraplégico. Eu li uma entrevista dele, ele deu uma entrevista para a Veja, e saiu nas páginas amarelas, que foi uma bênção para ele, aquele desastre. Ele só passou a conhecer a vida, entender o que era amor, o que era respeito, o que eram valores das pessoas, depois que ele ficou tetraplégico. E dedicou a fortuna dele toda quase para pesquisar célula-tronco, para ajudar as pessoas que têm paraplegia ou tetraplegia. Dedicou toda a fortuna dele para os estudos e para as pesquisas, para ajudar as pessoas. Olha então o contrassenso e o choque da riqueza com a felicidade e da doença com a felicidade. Da falta. A falta normalmente provoca no espírito muito mais benefício do que a abundância. Porque nós somos espíritos ainda muito inferiores. Então, quando a gente tem muito, a gente, além de não dar valor, a gente usa o muito que tem normalmente para se exibir, para se destacar e normalmente para humilhar os outros. O Espiritismo vem ensinar isso para a gente. Olha só, vocês não são daqui. Logo, vocês nascerem aqui numa família arquimilionária ou nascerem numa família ultra miserável,
vocês que estão tendo uma oportunidade, ou na riqueza ou na miséria, de desenvolver aquilo que interessa, que são vocês próprios, somos nós próprios. Então ninguém está em situação errada, ninguém está no lugar errado, no corpo errado. A religião espírita vem ensinar dessa forma. Enquanto as outras não têm explicação para nada disso, diz que é mistério de Deus, como eu tenho dito aí, disse nesse último programa de televisão principalmente, pergunte lá na sua igreja, onde estava Deus que não interrompeu aquele menino que entrou na escola matando as criancinhas de 6 a 8 anos de idade. Para quem não aceita a reencarnação, para quem não é espírita, aquelas criancinhas ali eram todas inocentes, tinham sido criadas há 6 aninhos ou 8 aninhos atrás. E aquele menininho que entrou matando tinha 20 aninhos. Para quem não aceita espiritismo, quem não aceita reencarnação, aquele menininho que entrou matando foi criado por Deus, que sabe tudo e é todo poderoso, há 20 aninhos atrás só. Vejam, os carros de 20 anos de 20 anos de fabricação até agora já tiveram modificações enormes, se aperfeiçoando para não terem mais defeitos, para serem carros cada vez mais perfeitos. E Deus que vem criando gente nesse planeta há milhões de anos, criou há 20 aninhos atrás apenas um jovenzinho que entrou na escola matando criancinhas que esse mesmo Deus que criou o matador havia criado há 6 aninhos ou 8 aninhos atrás, sem que ele, Deus, tomasse nenhuma providência, tomasse nenhuma atitude, sem que ele, Deus, que é todo poderoso, sabe tudo e é supremo amor e justiça, senão não é Deus, não tomou providência nenhuma. 2 professoras que foram contra o rapazinho de 20 anos que estava atirando para impedi-lo, foram mortas por ele. E Deus, o Todo-Poderoso, que criou aquela situação toda, não tomou providência nenhuma. A diferença então, queridos, do espiritismo para as demais religiões todas que estão lá fora, e vocês têm que fazer essa comparação, essa análise, para ver o que serve e o que não serve. Não podemos hipocritamente ficar assim, mas são todos muito bons. Não são, não. Não são boas as religiões, que se fossem mudavam o mundo. Não adianta ficar bajulando Jesus, falando que Jesus é o maior, é lindo, botar o crucifixo dele lá, botar retratos, quadros na parede de Maria, disso, daquilo, não resolveu o problema. O mundo continua cada vez mais corrupto, cada vez mais violento, cada vez mais agressivo, cada vez mais mostrando à luz de uma única vida e se negando o espiritismo, mostrando uma incompetência ou uma inexistência de Deus. Vejam, não é isso que nós podemos admitir e querer para a humanidade. E nós espíritas temos essa responsabilidade. Não se pode continuar negando a reencarnação, porque com isso nós estamos negando Deus. Nós estamos negando todos os grandes mestres, inclusive Jesus, que aqui estiveram pregando o amor ao próximo, pregando perdão, pregando a justiça. E nós vamos assistir isso tudo e ficar fingindo que isso não está certo, isso não é com a gente? A televisão mostrou esses dias um lugar, a Suíça está preparada para receber, onde estavam preparados num lugar, o maior índice de desenvolvimento humano do planeta, onde as pessoas têm tudo, conforto e educação, tudo, o paraíso na Terra. Ainda estavam dizendo no início do ano, quem seriam os primeiros privilegiados a nascer naquele lugar? Como nós, acreditando em Deus, como justo, como bondoso, como perfeito, como nós poderíamos admitir as primeiras crianças que nasceram no Rio de Janeiro, na favela, que nasceram no Nordeste, onde não tem água, não tem luz, não tem esgoto, que nasceram em Bangladesh, que nasceram em Serra Leoa, Darfur, nesses lugares mais desgraçados do mundo, também estavam nascendo crianças, e em muito maior número. Qual o critério desse Deus em escolher os beneficiados com o nascimento na Suíça? Como?
Então, queridos, nós espíritas não estamos aqui para sair daqui achando que Jesus é lindo. Nós temos que sair daqui entendendo o que é a vida, por que nós estamos aqui, quem nós somos, de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, para nós não continuarmos nos iludindo, como fazem a maioria das religiões, nos iludem para nós continuarmos no cabresto e a humanidade ficar do jeito que está. Isso é uma realidade. Quando Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará, é isso aí. A verdade é isso. A verdade é o que o Espiritismo está apresentando. Não é só o Espiritismo. Em todas as religiões existem verdades, mas são verdades que estão misturadas com coisas que não são verdades e que não estão sendo peneiradas e separadas, os bodes das ovelhas. Porque onde está escrito amarás ao próximo, isso é verdade. Mas como viabilizar isso? Como fazer isso funcionar? É sendo esclarecido quem você é, de onde você veio, o que você está fazendo aqui, o que você deve fazer aqui, para sair daqui e continuar o seu progresso. Ah, vou perder os meus parentes e amigos? Nunca. O amor nos unirá para sempre, aqui ou lá na frente. A vida aqui, como eu tenho lembrado para vocês, a vida na Terra nos separa. Porque nós todos aqui, vocês e eu, temos amigos, entes queridos, amadíssimos, que hoje podem estar reencarnados no Tibete, na China, na Noruega, pode estar reencarnado na Patagônia. Nós não somos daqui, nós estamos nessa escola. Como vocês podem ter filhos morando em Portugal, outros trabalhando na Austrália, outros casaram e foram para a Alemanha. Da mesma forma como nós como cidadãos do universo, viemos de mais variados lugares, de longas datas, às vezes reunidos com nossos grupos, e nos separamos momentaneamente para desenvolvermos nosso trabalho, nossas habilidades, nossas capacidades, nossas faculdades. Quando nós voltamos para lá, então nós nos juntamos novamente. Nós não vamos nos juntar porque nascemos juntos, ou porque nos casamos e moramos juntos. Nós vamos nos juntar se nós nos amarmos, se nós tivermos afeto. Independentemente de ter sido nascido ou não nascido, biologicamente, uns dos outros, nós só vamos nos juntar por afeto. Porque não tem filho que mata mãe e pai, não tem pai que mata filho? Tem, não tem? Que afeto tem ele? Porque é mãe e pai, pai e mãe e filho. Mas se mataram, sim. Por quê? São espíritos velhos, inimigos, que naquela oportunidade entregaram os pontos, não conseguiram se conhecer antes de se controlar. Ou Deus, que sabia tudo, botou essa gente junto, deixando eles se matarem. Que Deus é esse? Observem. Eu tenho provocado, eu provoco mesmo, debocho, sou irônico e falo isso. Na própria televisão, quando as pessoas estão, antes que eles falem, ou eu sei que eles estão pensando, eu digo assim: sei, vocês estão pensando que eu estou debochando. Eu estou sim. Que eu estou ironizando? Eu estou sim. É preciso debochar e ironizar para que as pessoas tirem as caixas da cabeça e enxerguem o verdadeiro Deus. Nós não estamos aí para prestar obediência a centro espírita. Nós não estamos aí para prestar obediência à Igreja Católica, Protestante, muçulmana ou lá quem quer que seja. Nós estamos para conhecer a nós mesmos, conhecer Deus, pela sabedoria que Ele tem que ter, que o Espiritismo nos apresenta, para nós fazermos a nossa parte. Nós não precisamos estar socados em centro, socados em igreja, socados em culto. Nós temos que estar socados para dentro, para acordar a nós mesmos, nos conhecermos e nos consertarmos, nos corrigirmos. Lembram que eu falei aqui, falei também na televisão, se dia 21 de dezembro de 2012 o mundo acabar, vamos supor que o mundo acabe, eu falei isso 6 dias antes, então eu disse assim: vou fazer uma proposta, vai acabar daqui a 6 dias, dia 21 acaba, não é? Então o que vocês têm que fazer? Corre e perdoa, se acerta. As leis de Deus não mandam perdoar? Jesus não veio ensinar o perdão? Então corre e perdoa, limpa o coração, que se acabar no dia 21 vocês estão limpinhos, e se não acabar vocês também estão limpinhos, para continuar no dia 22 sem inimigo.
sem bronca, sem ódio, sem exigências. Hoje nós estávamos vendo na televisão de manhã, eu falei, eu vou falar sobre isso. Acho que foi a Ana Maria Braga, que falaram que o antidepressivo é bom para Alzheimer. Foi a Ana Maria? Foi de manhã, eu lembro que depois do jornal eu escutei isso, falei, opa, tá aí, ó. Aí eu disse para ela assim, e o espiritismo também. Ela falou, mas o espiritismo é bom para tudo. Eu falei, bom, mas isso aí Deus também é bom para tudo. Vamos analisar isso. Por que o espiritismo é bom para Alzheimer e não só o antidepressivo? Porque o espiritismo impede que as pessoas se deprimam. Se impede a depressão, impede o mal de Alzheimer, impede todos os problemas que afligem a gente. Por que o espiritismo impede o Alzheimer? Porque impede a depressão. Porque só se deprime quem não é satisfeito com a vida, quem não está satisfeito com a sua situação. E quanto mais inferior nós somos, mais exigentes nós somos. É a nossa inferioridade que gera a nossa exigência material, exigência egoística. Nós queremos que tudo esteja a nosso favor. Se não estiver, a gente se deprime, a gente fica infeliz. Nós queremos ser o centro das atenções. Nós queremos ser o rei, a rainha. Queremos ser o Deus. Tudo tem que parar quando nós temos um problema. Afinal de contas, nós temos um problema. Quando nós temos, quem tem, Paulinho que o diga, teve esses dias aí, cálculo renal. Quando nós temos cálculo renal, dá a impressão que o mundo está acabando em dor. Mas não está não, é só você que está sentindo. Mas tudo que você olha dói. Então dá a impressão que o mundo está acabando em dor. Finalmente chegou o fim do mundo. Está acabando em dor. Mas é só o seu mundo, é só você. Mas a gente acha que o universo tem que parar. Para o universo. Porque eu tenho que resolver esse problema. E o universo não para e ninguém nem está ligando. Quantas pessoas se suicidam para se vingar dos outros? Suicídio por vingança. Para magoar o namorado, a mãe, o pai. E às vezes o namorado nem liga. E o pai e a mãe também não estão nem ligados. Já sabia que ia acontecer uma desgraça dessa. E o burro, o ignorante, faz uma besteira que vai carregar para sempre para ter que corrigir na frente. Para sempre até corrigir na frente. Mas terá que corrigir na frente. Quem tem problema não adianta se matar para resolver o problema, porque vai criar mais um. É como você está com dor de dente e eu recomendo só vai para Bom Jardim. Ué, você vai para Bom Jardim, mas a dor vai junto. Fala, se não passar lá, você faz o seguinte, pega lá um ônibus, sai por Itaocara, pega não sei o que, vai em Macaé, pega um avião e vai para Fortaleza. Você vai fazer tudo isso e a dor de dente está com você. Como você triste, enjoado, aborrecido, magoado, para onde você for, você vai levar a tristeza, a mágoa e o aborrecimento. Então é o lugar que é a ilha de 33 milhões de reais que estão vendendo em Angra dos Reis, ou são as ilhas que vão fazer a nossa felicidade? Claro que não, claro que não. Eu estava andando hoje lá no canto, o caminho de manhã, porque eu já estou numa idade que se não ou caminho ou morre, e eu tenho preferido caminhar, não é? Eu não tenho nenhuma pressa de morrer não. Mas eu tenho preferido caminhar. Eu estava caminhando lá hoje, olhando aquela beleza, aquela maravilha daquele parque, dizendo assim, eu duvido que naquelas ilhas tenham coisas mais bonitas do que isso que eu estou vendo aqui. Mas você tem que ter olhos para ver a beleza. Se você for muito exigente, você não vai ver beleza em nada. Se você for muito egoísta, você acaba se transformando numa pedra. Não sente nada. Nada te agrada. A beleza de uma orquídea, de uma rosa, a beleza de uma trepadeira qualquer, um cipó na beira da estrada, quem tem olhos de ver se encanta, acha às vezes uma coisa exuberante numa caminhada pela roça, pelo meio do mato, não é, Magui? Você para às vezes na estrada, salta do carro para olhar, que maravilha! Então o que você quer? Torre Eiffel? Você quer... O que você quer? Você quer fazer o quê? Não adianta, porque não são as coisas de fora que vão te fazer feliz por dentro. Ao contrário, são as coisas de dentro que vão te fazer feliz por fora. Em tudo você vai estar bem sucedido. Em tudo você vai estar satisfeito.
Tem uma sabedoria que diz que a segurança da riqueza está na pobreza das exigências. A segurança da riqueza está na pobreza das exigências. Quanto mais pobres forem as suas exigências, mais seguro você estará na riqueza, porque você conquistará tudo que pretende, porque você tem exigências pobres. Aí vem os capitalistas e diz: isso é pobreza, isso é miserabilidade, você tem que pensar grande. Uma vez eu falando para um capitalista, numa reunião importante, eu falei sobre a maravilha de uma floresta que ele conhecia e eu também. Eu falando da beleza, da maravilha daquilo, ele falou assim: aquilo é uma madeira que está custando 300 não sei quantos dólares o metro cúbico. Aquela madeira, 300 não sei quantos, ele já fez os cálculos, quanto é que aquela floresta dava de lucro? Quanto é que aquela floresta dava de lucro? Não é estúpido. É o espírito que vem para cá e quando ele entra aqui, ele já pega o mundo todo errado. Porque o mundo está todo errado. Esse planetinha aqui é um planeta atrasado. Mas não é o planeta físico, geológico, que é o culpado do atraso. O atraso é nosso. É de cada um que vive aqui. Então o atraso planetário, ele se reflete na forma humana. É a humanidade que é atrasada. E está nesse planeta rochoso por ser humanidade atrasada. Você não coloca uma borboleta dentro de aquele negócio que gira concreto, com pedra, assim, uma betoneira. Você não coloca uma borboletinha ali. Borboleta é uma coisa delicada. Então você tem que colocar num ambiente delicado, suave, de flores. Assim como você não coloca um lobo num lugar delicado, cheio de flores, porque ele é um animal feroz. Bem comparando, nós, humanidade, espíritos ainda inferiores, não podemos habitar mundos que não sejam pesados e rochosos como esse. O corpo é esse que nós temos. É um corpo que está sujeito a tudo quanto são problemas pesados também, da própria matéria. Nós temos osteoporose, artrose, artrite, bronquite, reumatismo, AIDS, câncer, infarto, isso tudo faz parte. O espírito, nós só estamos aqui porque estamos sujeitos a isso. Eu acho que eu falei domingo, sei lá, uma palestra para trás, não sei se foi terça passada, mas eu estava falando isso aqui também. Todos nós estamos aqui, sabemos que vamos morrer, não sabemos? Vocês têm dúvida disso? Nós temos certeza que nós vamos morrer. Coisa mais certa, nasceu, já está caminhando para a morte. Mas, não, está bem, vocês aceitam que vão morrer. Mas eu aí pergunto, como é que vocês querem morrer? Fazer um estágio, um repouso antes, 10 anos em cima da cama, com alguém trocando fralda, né, com essas coisas todas? Ninguém quer, né? Ninguém quer. Todos vocês querem morrer assim, igual um passarinho. De preferência dormindo, não é? Com os espíritos chegando, esperando do lado de lá, já com os carrinhos para te abanar. Todo mundo quer, não quer? Fiquem esperando que vai ser essa a nossa morte. Não vai, não vai. A realidade é outra. Se nós tivermos que passar, se estiver nas nossas provas, nos nossos sofrimentos provocados por nós mesmos, a expiação de nós passarmos 10 anos em cima da cama, vamos encarar. Ah, mas eu não queria dar esse trabalho para os filhos, eu não queria dar nada. Não é você bem que não queria, não. Você não quer ficar ali em cima da cama. Os filhos vão pegar a rebarba, por quê? Porque tem a ver com você, tem a ver com quem está ali. Nada acontece por acaso. Os que estão socorrendo uns hoje, serão os socorridos amanhã. Quem fica hoje tomando conta de uma mãe, uma sogra, uma pessoa em cima de uma cama aí 5, 8 anos sofrendo, ela está preparando o dela também, que poderá passar por uma situação semelhante. E se não passar, ótimo, ela conquistou valores naquele tipo de trabalho. É a caridade, a solidariedade, o amor ao próximo. Então nós, conhecedores do Espiritismo,
Temos que limpar coração, limpar alma, num trabalho que nós mesmos fazemos com nós mesmos. Nós não viemos aqui para ser lavado e banhado com a bênção e a graça do Espírito Santo e saímos daqui purinho, limpinho, não. Nós viemos aqui para aprender como se conhecer e se cuidar. Vocês vão a um endocrinologista com 150 quilos, doutor, eu quero sair daqui com 70. Não tem jeito. Eu quero resolver isso em 30 dias. Não tem jeito. Mas quem vai resolver isso para mim? O médico vai falar, só você. Só você. Assim como você pode fumar, beber, jogar, cheirar cocaína, fumar crack, você pode também não fazer nada disso, mas só depende de você. Nada é fatal. Meu Deus, ele está jogado na droga. Sim, mas ele um dia vai sair disso. Se ele não sair nessa encarnação, ele vai sair em outras encarnações. Ninguém vai ficar eternamente errando, ninguém vai ficar eternamente no crime. Porque os sofrimentos que virão em conta do erro vão obrigar o espírito, um dia ele abre mão, ele vai cair em si, ele não vai aguentar mais e ele vai mudar. Para isso existem as reencarnações. Por isso a reencarnação é a tônica mais forte da doutrina espírita. Não se pode conceber Deus sem a reencarnação, sem nós comprometermos Deus. Volta ao menino de 20 anos que entrou na escola matando as criancinhas de 6 a 8 anos. Deus não sabia daquilo? Deus não criou o menino que entrou matando e não criou as criancinhas que morreram? Como explica isso? Eu tenho mandado, perguntem às suas igrejas, perguntem às suas religiões, onde estava Deus que não interrompeu aquilo? Se ele pode tudo, por que ele não interrompeu? Se as duas professoras foram na direção do rapazinho que estava atirando para impedi-lo, para salvar as criancinhas, e ele matou as duas professoras, Deus assistindo tudo não tomou providências? Às vezes eles falam lá fora, mas é livre-arbítrio, Deus não tem nada com isso. Mas como livre-arbítrio daquelas criancinhas que ele acabou de criar, estavam com 6 aninhos a 8 aninhos, não tinham nenhum mal na vida, não cometeram nenhum mal na vida. Por que elas passaram por aquilo? Quando você traz isso à luz da reencarnação, você vai ver que são espíritos que estavam ali pagando pelos seus erros, cumprindo ali provas, expiações naqueles corpinhos, espíritos milenares, velhos, naqueles corpinhos de 6, 8 aninhos, cheios de planos como espírito em novos corpos para a nova vida, e foram interrompidos por punição deles mesmos, para com eles mesmos. Não foi Deus o culpado, nem o negligente, mas a situação em que nós nos expomos num planeta inferior. E por que nós estamos nesse e não em outro? Porque esse é o adequado para as nossas provas, para os nossos sacrifícios. Esse é o adequado para a gente ficar 10 anos em cima de uma cama. Esse é o adequado para a gente levar um tiro, para a gente cair de moto, quebrar as pernas, ficar paraplégico. Esse é o planeta adequado para a gente ter câncer, para a gente ter o Alzheimer. E não vão ter? Não vão ter? Acham que se aí vocês não for, não é isso, eu não vou mais lá não, que está falando umas bobagens, não quero ouvir isso. Vai para a Igreja Universal, vai para a Igreja Católica, vai para a Presbiteriana, vai para o Centro de Umbanda. Qual é o problema? Eu não tenho nenhum receio, eu estou presidente desse centro, por acaso eu sou o presidente. Eu não tenho nenhum receio das pessoas virarem e falar, olha, já viu, o pessoal está indo todo embora, só tem 3 pessoas indo ao centro, absolutamente sem nenhum problema. Mas eles estão indo para aquela igreja ali do lado, sem nenhum problema. Uma coisa que nós temos limpeza de consciência e de coração, é de nós estarmos aqui sempre passando o espiritismo, conforme ele foi trazido pelos espíritos superiores. Esse é o nosso compromisso. Agora, se quando eu às vezes falo aqui, vejam as outras religiões, assistam os cultos, a televisão mostra culto de todas as doutrinas, eu assisto pela televisão, não vou às igrejas, mas vejo em casa todos os cultos e todas as pregações para analisar, porque se um dia eu achar que o de lá é melhor do que esse, eu vou para lá, fazer o trabalho de divulgação deles lá.
Nós temos que ser honestos conosco mesmo e com Deus, com a nossa consciência. Então, se quando eu falo isso aqui, falo para vocês, visitem os outros centros aí que se dizem espíritas e tal, visitem. E se forem e não voltarem mais, nós prestamos para vocês um grande benefício, que é o que nós queremos, ajudar a todos que vêm aqui e a nós próprios. É honesto isso. Jamais nós poderíamos ficar preocupados de estar encaminhando alguém para outros lugares e as pessoas não voltarem mais porque gostaram de lá. Olha a nossa caridade. Mandamos que as pessoas fizessem e elas se acertaram. Porque ser salvo ou ser bom não significa ser espírita. Resolver os seus problemas não significa conhecer o espiritismo. Irmã Dulce não conhecia o espiritismo e resolveu os problemas dela. Madre Teresa de Calcutá não conhecia a reencarnação e resolveu os problemas, foi exemplo para o mundo. Martin Luther King não era reencarnacionista e foi exemplo para o mundo. Gandhi não conhecia o espiritismo e foi também um exemplo para o mundo. Então vejam, a questão é se conhecer, se trabalhar e ser bom, resolver os seus problemas. Ah, você é infeliz porque não tem a ilha? Então não perca tempo com um indivíduo que é infeliz porque não tem uma ilha. Há pouco tempo me procuraram, olha, fulano está numa depressão, numa obsessão louca, tem que fazer alguma coisa por ele. Sim, fazer o que é possível, mas ele às vezes vai morrer de obsessão, vai morrer com aquilo. Não, mas tem que dar um jeito. O jeito é cada um que procura. A vida inteira vocês têm, e eu também, para procurar o jeito. Só que quando está tudo bem, a maioria não quer saber do jeito. A maioria quer o oba-oba, esquindô. Vão passear de barco, vão para a ilha, vão viajar e deixam o resto para lá. Mas essas pessoas que estão deixando para lá são as que vão sofrer mais. Não significa que elas estão curtindo a vida e nós não. Nós também. Mas só que nós estamos curtindo com consciência. Eu, por exemplo, não sou infeliz porque não fui numa viagem para a Europa. Mas tem muita gente que vive a vida inteira infeliz porque os vizinhos foram para a Europa e ele não foi. Que bobagem, que bobagem. Então, veja bem, a infelicidade está onde? Na Europa, ou está em Bom Jardim, ou está em Friburgo? Não, está dentro do indivíduo. É você que é o problema. Da sua vida é o seu. O problema é você. Não é a igreja, não é o clima, não são os ladrões, não são os corruptos. O problema de cada um é cada um. Tem muita gente que se ofende porque foi chamada de feia, e tem outros que são chamados de uma porção de coisas e não estão nem aí, nem ligam. Qual é o problema? A agressão é a mesma, mas a reação é diferente. Por que a reação é diferente? Porque a pessoa a quem foi indicada a agressão soube receber de uma forma absolutamente não violenta, não reativa. Olha essa religião aí que nós estamos vindo, que vocês estão vindo, que eu estou estudando, que vocês também estão estudando. Que coisa maravilhosa. Nos deixa livres, livres. Ah, eu não vou mais ser espírita, você é católico, não tem problema. O motivo da sua felicidade vai continuar sempre sendo o mesmo. Você se conhecer e ser humilde, simples. A segurança da riqueza está na pobreza das exigências. Se você for para um outro lugar exigir menos, você vai ser feliz mais facilmente. Eu vi também, a televisão mostrou esses dias, com essa crise de energia elétrica, eu acho que foi no Fantástico que mostrou uma senhora, uma negra, numa casinha de barro, lá no interior do Nordeste, talvez, ou de Minas, lá para o Nordeste brasileiro. E uma pobreza, uma miséria, uma lamparina, a repórter entrevistando ela, vocês viram? Uma lamparina em cima. Felicidade dela. O dia que lá tiver luz. Mas por quê? É porque eu quero comprar uma geladeira. Felicidade dela. Uma geladeira, uma luz, realiza e torna aquela família feliz, realizada, segura na sua riqueza. Olha que riqueza, nós temos uma geladeira e aqui tem luz. Olha que nós temos tudo e ainda estamos aborrecidos. Quem tem tudo está aborrecido, não está satisfeito. Qual é o problema? É a geladeira ou é a pessoa? É a pessoa, é você, é o espírito.
É o espírito. Quando a gente sai correndo atrás de vantagem, é o espírito que é inferior. Ele quer vantagem, ele quer passar na frente, esquecendo que ele não é sozinho no planeta, tem mais 7 bilhões com ele, mais 7 bilhões, e todos também gostariam de estar na frente. É uma questão de nós pensarmos, é uma questão da gente raciocinar. O que vai acontecer com a gente mais para frente não importa. Se nós estivermos bem calibrados, bem trabalhados agora, nós não temos que ter medo. Medo de quê? Da morte, da vida, da doença. Tudo isso são experiências, são provas. Lembra que eu falo para vocês que quanto mais apertado é o cursinho, e as pessoas se submetem a um cursinho apertado, quem quer passar num concurso público valoroso, num concurso público dos melhores que tem, de destaque, a pessoa não entra num cursinho vagabundo, não entra num cursinho que vai pagar qualquer coisa e não precisa nem ir lá, que no fim eles te dão um certificado. Não fazem isso. Entram num curso mais difícil, mais apertado, às vezes o mais caro também, se sacrificam, estudam 20 horas por dia e dormem 4. Por que tanto sacrifício? Porque eles querem lá na frente o resultado. O Espiritismo nos mostra que todo esse sacrifício que a gente passa na vida é pelo resultado que nós devemos estar percebendo que nos aguarda lá na frente. E se nós não vamos levar nada do que nós conquistarmos daqui, de material, nós não podemos nos preocupar, agarrar aqui e parar querendo ter o mundo, querendo ser rico, famoso e poderoso. Nós temos que estar aqui para curtir a escola, para curtir as oportunidades, para aprender cada vez mais, para se autodominar e ser carismático, digamos assim, no mundo. Para nós estarmos nos graduando e indo embora para outros mundos melhores. Ah, mas e os irmãozinhos que vão ficar aqui? São os que não estão passando, ou os que estão vindo de mundos inferiores para cá, para continuar estudando nessa escola que nós usamos, para eles também passarem para mundos melhores. É o panorama que o Espiritismo mostra. Deus, Criador, nós, almas imortais, espíritos eternos, a partir da criação, somos eternos, passando por essa escola aqui hoje, amanhã por outras, para nós sermos perfeitos, felizes na plenitude e não ficarmos deitados em nuvens tocando harpa, mas estarmos agindo em toda a eternidade do universo com felicidade que, como dizem os Espíritos, nós não podemos ainda nem imaginar. Assim como a beleza que circunda o universo na superioridade, nós não podemos nem imaginar o que seja. Mas quantas pessoas estão aqui e ainda não sabem o que é beleza? Às vezes acham uma nota de $100 muito mais bonita do que uma orquídea ou uma rosa. Você falar qual que você quer, aí ela fala, essa nota é tão bonita, ou eu acho que eu vou ficar com a nota, e esquece a rosa, esquece a orquídea. É valorização do espírito. Por isso existe no mundo a diversidade de tudo. A diversidade é para exercitar a nossa capacidade de comparar, de analisar, de harmonizar os riscos, as molduras, de estar se desenvolvendo em tudo. A cada respiro, eu digo para vocês, a cada respiro nós estamos aprendendo. Se vem alguém aqui e abre uma garrafa ou uma lata de gasolina, daqui a 1 minuto, 2 minutos, todos vocês, sem ninguém falar nada, sabem que mexeram em gasolina aqui. Por quê? Vocês são extrasensoriais? Vocês são médiuns? Vocês são super inteligentes? Em qual escola vocês aprenderam isso? Em nenhuma. Vocês não entraram em escola, vocês aprenderam com o cheiro, com o respiro,
vocês fazem a diferença, porque vocês sabem. Mas em qual escola vocês aprenderam o cheiro de gasolina? Nenhuma, na vida. A vida é a grande escola, e não o colégio, o prédio onde nós vamos matricular para ficar sentado lá aprendendo. Da mesma forma, se for querosene, vocês vão fazer a diferença. Se o ar entrou por aqui, se ele está mais frio, mais quente, vocês fazem a diferença. Por quê? Em que faculdade, em que escola vocês estudaram isso? Escola nenhuma. Vocês aprenderam. A escola da vida que ensina. Você vai caminhando, olhando para cima, de repente você pisa em alguma coisa, você sabe que pisou num galho seco e ele quebrou. Você não viu o galho, não sentiu nada, mas sabe que você pisou num galho seco e ele quebrou. Você aprendeu isso em que escola? Em que colégio? Nenhum. Você aprendeu na vida. Então nós aprendemos mais na vida do que nas escolas. Ninguém está abandonado de Deus no aprendizado porque está lá no sertão abandonado. Não tem água, luz, esgoto, não tem nada. Mas ele está lá fazendo um grande curso na vida. E quanto mais difícil for o curso, mais valores ele vai somar em si próprio. E mais condições ele terá como espírito. Desencarnado daqui, ele tem experiência de tudo que pode ter aqui. Ele já conhece o barulho. Você caminhando, você escuta uma porção de barulho. Aqui agora, nós estamos aqui, ó, barulho lá fora. Você sabe que uma moto. Daqui a pouco, ó, isso é um automóvel. Se passa um caminhão, você sabe que é um caminhão. Você aprendeu assim em que colégio? Aprendeu na vida, na escola da vida. Dor, você sabe que é ruim. Aprendeu em que escola? Aprendeu na escola da vida. Criança, quando enfiou o grampo na tomada, nunca mais, você pode deixar as tomadas todas expostas, que nunca mais quem levou choque enfia o prego na tomada. Nunca mais. E no entanto a gente passa a vida inteira falando com as crianças, cuidado, isso dá choque. Cuidado, ó, tapa isso, bota um móvel na frente da tomada, bota um guarda-roupa para proteger a tomada, porque essa criança vai levar um choque. Deixa ela levar um choque. Nunca mais pode abrir, encher a casa de tomada e deixar o bebê soltinho. Aliás, isso é feito até com os irracionais. Você bota um fio elétrico na cerca das cabras, cabrito é um troço desgraçado para fugir, né? Bota um fiozinho elétrico, chegou lá, levou o choque, sai de perto. Dali a pouco bobeou, chegou, leva outro choque, sai de perto. No fim, nenhuma delas chega mais perto da cerca. Tranquilo, pode deixar só um fiozinho que as cabras não vão sair. Aprenderam isso em que escola? Aprenderam na vida, no exercício da vida. Então, queridos, nós somos criaturas de Deus nessa escola da terra para aperfeiçoar nós que vamos e não o corpo em si que fica. Hoje, mais do que nunca, as pessoas desenvolvem a fisiocultura, né? Todo mundo faz academia, todo mundo isso, a juventude, então, os rapazes, as moças, todo mundo fazendo academia. Tá bem, cuidemos do corpo, sim, é bom, sim, mas não excessivamente, não obsessivamente, porque o que você está tratando ali é o corpo, não é a alma. O que você está tratando ali é o que faz parte daqui, e você não faz parte daqui, você está aqui de passagem. Olhem então, queridos, que religião, a religião espírita. Como eu digo para vocês aqui, ó, os 10 mandamentos lá com Moisés, foi a primeira. O Evangelho com Jesus foi a segunda. O Evangelho, Jesus. E o Espiritismo. Eu vou fazer só o Livro dos Espíritos, porque os outros são consequência dele. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ó, numa linha de ensinamentos, primeira, segunda e terceira, que uma não nega a outra. O Evangelho não negou os 10 mandamentos. O Espiritismo não nega o Evangelho, mas tudo isso aqui é sequência. Hoje vocês estão aqui no Centro Espírita Friburguense para nós juntos aprendermos sobre isso aqui. E qual é a diferença disso aqui para tudo lá atrás? É que aqui
nós aprendemos que a reencarnação é uma lei de Deus. Que a reencarnação é uma lei de Deus. Nós aprendemos que os mundos habitados é o palco. Mundos habitados, ficou meio, faltou um aqui, que os mundos habitados constituem os palcos por onde nós interpretaremos a nossa passagem pelo universo, sempre para aprender, sempre para se conhecer, sempre para se enriquecer com capacidade intelectual e sentimento cada vez mais apurado. Com a comunicação infinita, a comunicabilidade das inteligências ou dos espíritos, sem negar a alma, que é a razão disso aqui ser, e Deus, que é o Criador. Então olhem o que é o Espiritismo e o que nós estamos aqui aprendendo. Nós espíritas temos, além de todos os outros que acreditam em Deus e acreditam na alma imortal, nós aprendemos e aceitamos a reencarnação, os mundos habitados e a comunicação dos espíritos, para a perfeição de tudo. Aí está a diferença do espiritismo para tudo que está do espiritismo para trás. Eu tenho falado muito, e é fácil entender da maneira como eu falo, que a máquina de escrever, ela não pode negar o computador, e nem o computador negar a máquina de escrever. A máquina de escrever não pode negar o ábaco. Os mais novos nem sabem o que é ábaco, né? Mas o ábaco tem até em carrinho de bebê, ainda tem. É aquele retângulo assim, com os aramezinhos e com a porção de bolinhas. Já viram? Que essas bolinhas correm para lá e para cá? Já viram, vocês conhecem aqui. Chinês, inclusive, até hoje faz cálculo com isso. São terríveis nos cálculos, como são em tudo, né? Isso aqui é o ábaco. O ábaco é a evolução, inclusive, eu falo aqui para trás para vocês, da sacola de couro. A sacolinha de couro amarradinha aqui, né? Amarradinha aqui, com aquelas pedrinhas para contar as ovelhas. O camarada, para saber quantas ovelhas ele tem, para ele não se perder, ele bota pedrinhas aqui dentro da sacola de couro. Botava lá atrás. Então, se aqui tinham 180 pedrinhas, ele tinha 180 ovelhas. Quando ele ia pegar, fazia o contrário, passava de uma sacola para outra, se sobrasse pedra, faltava ovelha. Então era um controle. O computador aqui na frente não nega aquela sacola lá, não nega aquele controle. O computador aqui na frente não nega o ábaco. O computador aqui na frente não nega a máquina de escrever. Todos foram muito necessários e úteis nas suas épocas, mas todos evoluíram para o computador. Da mesma forma, o Deus lá atrás era o mesmo. O Deus lá, o Deus cá e o Deus acolá é o mesmo. O entendimento é que foi se aprimorando, avançando, como o controle da sacola de couro avançou para o computador. Então, o conhecimento de Deus que o Espiritismo apresenta hoje, ele é da informática, ele é do futuro, ele é da eternidade, que vem valorizar Deus e a alma com a reencarnação, que são as possibilidades infinitas dessa alma, em vários corpos, passando por vários mundos, conquistar a perfeição. A perfeição. Isso não é justo? Isso não é justo? Pois muito bem, continuem pensando nisso. Não adianta conhecer. Não adianta chegar em casa, ler de novo o Livro dos Espíritos todinho. Não adianta. Você tem que pensar. Lê um pouco e para. Pensa naquilo. Tire as suas conclusões. Ler muito faz mal. Ler muito faz mal. Quando as pessoas não digerem o que estão lendo. É preferível ler pouco e pensar muito do que ler muito e pensar pouco ou não pensar nada. Porque você não tem que ser movido pelos outros, pelos que os outros pensaram. Você lê um livro, que maravilha. Aí depois você lê um outro livro que já fala contra aquele. Você fala, mas que maravilha. Aí você fica sempre com o último que leu. Que maravilha. Aí você,
Vai morrer achando que foi tudo uma maravilha. E você? O que acha? Não sei. O Einstein dizia que a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Eu não sabia que existia uma doutrina chamada jainismo, criada por um pensador, um filósofo chamado Mahavira. Eu só fui conhecer isso quando eu li nesse livro do Sam Harris, que é esse ateu que a gente prega aí, tem aí o livro para emprestar, Carta a uma Nação Cristã. Por que nós aqui recomendamos um livro de um ateu? Para vocês verem a convicção espírita. O espiritismo não tem medo de ateu, não tem medo de coisa nenhuma. Não tem medo de ciência, não tem medo de filosofia. Leiam o ateu. Todo o argumento que o Sam Harris põe no Carta a uma Nação Cristã é o mesmo argumento que eu, Zé Manel, uso para formar espíritas. Ele usa para formar ateu. Ele usa para negar todas as religiões lá fora. E ele derruba o Deus de todas as religiões lá fora. E os argumentos dele consagram o Deus segundo o Espiritismo. O que precisa é fazer o que Sam Harris, ateu, faz. Pensar, ter as próprias conclusões. Então eu não conhecia o jainismo. Até que eu conheci através do livro de Sam Harris. Ele falou que Mahavira, que foi o autor dos que criou o jainismo, ele tinha muito antes do hinduísmo, muito antes da Bíblia, o Mahavira tinha um mandamento que dizia: não matarás, não humilharás, não escravizarás, não torturarás nada que seja vivo no planeta. Ou seja, nem o semelhante, nem nada que seja vivo. Inclusive, muito antes da Bíblia, Mahavira contestava a escravidão, contestava a submissão das mulheres. Ele contestava isso. Ele dizia que nós não podemos escravizar, não podemos subjugar, não podemos matar e torturar nada que seja vivo. Ora, a Bíblia admite a escravidão, a Bíblia admite a humilhação das mulheres, a submissão das mulheres. Os 10 mandamentos mesmo, diz lá, não desejarás nem a mulher do próximo, nem o seu escravo, nem a sua escrava. Estava escrito lá. A escravidão, ela vem sendo admitida até quase que os nossos dias. Há poucos séculos atrás, que a escravidão começou a ser abolida em todas as partes do mundo. Aqui no Brasil e em todas as partes do mundo, a igreja sempre teve escravos. E, no entanto, a escravidão é imoral. A submissão da mulher é imoral. E Mahavira já dizia isso antes do hinduísmo, há milhares de anos lá para trás. Eu comentando isso, a pessoa com quem eu comentei, falei assim: ah, sim, Mahavira, do jainismo. A pessoa conhecia tudo. E eu conheço a pessoa já, a pessoa frequenta, já frequentou uma opção de religião, uma opção de igreja. Eu fiquei admirado, como essa pessoa conhece isso e nunca comentou. E nunca achou isso extraordinário. E nunca comparou isso com aquilo, e aquilo com aquilo outro. É o que eu estou falando que nós todos temos que fazer. Nós não podemos dizer: eu sou espírita, então pronto, mergulhou aqui e acabou, botou na cabeça. Não, você tem que ter a sua opinião própria. Eu sou espírita e divulgo o espiritismo porque eu concordo com o espiritismo. Eu procuro conhecer o espiritismo. Aí vocês olham para mim: mas você deve ler muito. Quantos livros você já leu espírita? Nem a codificação toda talvez eu tenha lido toda. Mas eu conheço isso, porque eu concordo com isso. Isso faz o bom senso do Deus que eu aceito, do Deus justo, do Deus perfeito, do Deus supremo em tudo, e não do Deus segundo os políticos, e não o Deus segundo os meus interesses. Então eu largo os meus interesses totalmente e quero assumir a justiça, quero assumir a verdade. Não a minha, mas a do Criador. É fácil conquistar isso. É só você abrir mão de si mesmo. Então você lê muito? Não, eu leio pouco. Mas eu penso muito. Eu penso 24 horas por dia. E vocês também.
Ninguém para de pensar, porque o espírito, o pensamento é uma característica do espírito, a manifestação do espírito é o pensamento. Mas eu penso muito nisso. Eu sou filósofo por conta própria. Estou sempre questionando, sempre duvidando, sempre perguntando. E sou teólogo também por conta própria. Sempre admitindo, pensando no Deus. Como é? Por quê? Por que fez dessa forma e não fez de outra? Por que agiu assim, ou age assim, ou estabeleceu assado? Então é assim que nós devemos aprender. Porque aí você está fazendo a sua opinião, que é a mais importante, a sua. Você tem que ter a sua posição, a sua maneira de aceitar. E não, Maria vai com as outras. Eu vou ser dessa religião, porque tem 1 bilhão de gente. Se for para o inferno, vai 1 bilhão para o inferno, eu vou junto para o inferno. Não é assim, seu bobo. Se todo mundo num salão tiver errado, você vai entrar e ficar errado com eles, porque eles estão todos errados? Se na escola os alunos todos, seus colegas, forem ser reprovados, aí você vai ser reprovado de solidariedade a ele também? Claro que não. Você passa e eles que fiquem reprovados, façam de novo o curso. Você fica atrasado porque os colegas da sua sala ficaram também atrasados? Claro que não. Então, meus queridos, essa é a doutrina espírita. É isso que vocês vêm fazer aqui, e eu também. Aprender, se convencer de que isso aqui é forte, isso aqui é certo, isso aqui é contra Alzheimer, isso aqui é contra depressão, isso aqui é contra suicídio, isso aqui é contra burrice, isso aqui é contra hipocrisia, principalmente hipocrisia. As religiões metem a caixa da hipocrisia e você tem que parecer ser bom. Um anjo, um amor, um São Francisco de Assis. Mas se olhar por dentro, é um capeta. Mas por fora é uma gracinha. Está de branco, usa branco porque é puro. Até o sapatinho é branco, a meinha branca. Que amor, que paz. Que Jesus ali, tudo hipocrisia. Jesus falou isso para aquela cambada dos fariseus. São víboras, vocês vêm de branco e sentam na frente para ser vistos, porque vocês não prestam. Isso foi Jesus que falou. E quando passou a mão no chibata, na chicote, e botou todo mundo para fora, foi Jesus, o meigo, que fez isso. Jesus não era Maria vai com as outras, nem um bobo, não. Ele não era um violento, ele não era um agressivo, mas ele era o espírito perfeito, o espírito de pressão, de força, de autoridade moral, que é o que nós temos que ter. E por causa disso nós vamos ser tristes, amofinados, andar de preto? Nada, alegre, feliz e contente, saindo às vezes até no carnaval. Qual é o problema? Nós temos que nos assumir, ser honestos conosco mesmo. E afastar essa tal da hipocrisia. Afastar esse negócio de beatitude e igreja. Afastar isso das nossas vidas. E sermos nós. Ou você quer morrer e ir com o padre junto? Ir com a Valzali junto, que é aqui do centro? Querem aí, Valzali? Você se propõe? Ninguém. Vocês vão morrer sozinho. Então vocês têm que estar o quê? Garantido no padre? Garantido lá na igreja e tal? Ou garantido em vocês mesmos? Garantido em vocês mesmos. Vão sem medo. Qual é o problema? O que tem que resolver aí? Você chega do lado de lá com autoridade. Estou aqui, senhor, estou aqui. E agora? Sim, estou aqui. Tudo que eu fiz eu achei que eu devia ter feito. Você errou nisso. Realmente. Aí você começa a se passar a limpo. Bom, então na próxima encarnação eu já sei como é que... Vamos tentar corrigir isso aí, vamos tentar acertar essas coisas que nós erramos. É assim. Mas você sendo senhor de si. Você vai chegar do lado de lá e falar: mamãe, cadê mamãe? Chama a mamãe. Que mamãe o quê, rapaz? Mamãe está lá, você que morreu. Ela ficou lá. Não, mas e minha madrinha? E titia? Titia, caramba, você está sozinho. Agora é você e Deus aí, ó. Tá aí. Abriram o telão na sua frente. Olha a sua vida, que lambança. Olha que coisa horrível que você fez. Mas também, honra seja feita. Olha quantas coisinhas boas você fez aqui também. Tá vendo? Essas aqui você tem que corrigir, não é bem assim, você concorda? Realmente ele concorda, nós concordamos. Isso é tranquilo, isso não é punição, não é ódio, rancor e mágoa do lado de lá, não. É amor, é solidariedade, é compaixão, é assim, por que não? Deus é bom, é supremo amor, os nossos amigos espirituais estão lá,
para nos ajudar, mas não pode fazer a prova para a gente. O professor do curso, no dia do concurso, não vai lá para fazer a prova para os alunos. É o aluno que tem que fazer.